A todos, na graça, no amor, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou ajustando aqui o áudio, o som. Vamos ver. Agora sim. Isso. Muito bem. Pegando aqui a minha colinha também. E o principal de tudo, a palavra de Deus. Está aqui. Domingo 3 de maio. Chegamos rápido, né? Passou muito rápido. Domingo 3 de maio de 2020. Aqui estamos nós novamente. Dá sempre um friozinho, um aperto, né? Quando começa uma mensagem nova, porque é a responsabilidade da palavra de Deus, de apregoar a palavra de Deus. Então, semana passada nós terminamos 1 Coríntios, são 16 capítulos, terminamos o capítulo 16. Esta semana eu vou começar ensinando o livro, ou melhor, a carta de Tiago, a epístola de Tiago. É pequeno, né? Na verdade termina no capítulo 5, logo depois vem 1 Pedro. É uma carta prática, já nós vamos estar falando um pouco sobre isso. E essa manhã eu quero trazer para os meus irmãos uma meditação usando as palavras aqui de Tiago, né, inspirada pelo Espírito Santo. Mas antes, né, nós devemos orar, suplicar ao nosso Deus, buscar a sua vontade e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. O desejo dele é que nós possamos dar exemplo, né? É um momento, alguém já disse, os cristãos agora, nesse momento em que o mundo passa um tempo de trevas, esse é o momento dos cristãos brilharem, né? Não se desesperarem, manter a paz, manter a calma e se comportar como o Evangelho nos faz, nos reveste. Quero estar orando pela igreja. Já deve estar terminando. Estou sabendo que em Minas, a igreja lá que a minha filha pertence, já vai haver culto esse final de semana. Lá parece que já está autorizado. Aqui ainda não. Aqui ainda tem um controle rígido, né? E nós devemos respeitar as autoridades, como a palavra de Deus nos ensina, a não ser que ela vá totalmente contra o próprio Deus, então nós ficamos com Deus, né? Caso contrário, nós devemos sim nos sujeitar, esse é o termo. E eu oro para que nesse momento de isolamento possa ser um isolamento social, uma palavra nova aí no nosso cotidiano, né? Mas que não seja um isolamento de Deus, né? A boa notícia é isso, que você não precisa se isolar de Deus. Você pode continuar. E essa manhã eu quero orar com os amados e suplicar ao nosso Deus que nos ajude nessa pequena meditação. E à noite eu estarei voltando às 19 horas, trazendo a mensagem. E eu peço aos irmãos, antes, né, da palavra, aqueça o seu coração, esteja um tempo de oração. E isso, não só isso, durante o domingo também, né? Que nós possamos estar ali dedicando esse dia ao Senhor. Vamos orar? Pai, me ajude nesse tempo, nesse momento. Apenas servo sou, Pai, como dependo de Ti. Sei das minhas fraquezas, sei das minhas debilitações, das minhas limitações, sei disso. Ó Deus, na verdade eu sei das nossas limitações. Se não for um ato da sua graça em quebrar corações, para que a sua palavra, a sua preciosa semente encontre abrigo, nada somos. Ó Deus, nos ajude. Nós sabemos que tudo que temos é a sua palavra, Deus, e ela está sendo proclamada. Nos ajude como servos, servas, nos ajude a continuar a trilhar os seus caminhos. Quero começar essa manhã
falando sobre seu servo Tiago, me ajude, Pai. Me ajude a passar aquilo que o Senhor tem me ensinado para os meus irmãos, em graça. Te suplico, Papai, peço por cada um da Igreja Batista Ebenezer, cada um que o Senhor trouxe ali para estar congregando conosco, seja membros, visitantes, participantes, seja quem for. E também a todos aqueles que porventura possam assistir esse vídeo que vai ser gravado. Te peço, Papai, em nome do seu Filho Jesus, amém e amém. Tiago, está aí uma pequena introdução. Vamos falar do nome Tiago, né? A pessoa de Tiago, nós sabemos que é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. O termo correto ali é meio-irmão, né? Nós não podemos atribuir a filiação ao Espírito Santo, não dessa forma natural. Então, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome Tiago, é interessante de onde veio esse nome Tiago. Não vamos perder muito tempo com a introdução, mas isso me chamou a atenção, né? Vem da palavra Jacobo. E no latim, quando as pessoas iam falar Santo Jacobo, né? Ficava muito comprido e aí eles pegaram e diminuíram o nome para ficar mais fácil. Olha, é o Santo Iaco, né? Santo Iaco, de Jacobo. E por fim, o Santo de Santo, né? Santo Iago, Santo Iaco, ficou o São Tiago, né? Essa é mais ou menos a origem. E Jacobo vem da palavra Jacó, né? Então, se você pegar a Bíblia em inglês, ela vai estar James. James está mais próximo de Jacó do que o nosso Tiago, mas tem toda uma história por trás desse nome. Por isso que hoje nós usamos aqui na nossa Bíblia a palavra, ou seja, o nome Tiago, né? Tem toda a história. Mas vem da origem Jacó, né? Os americanos lá também, James, Jimmy, também vem, Jack, vem basicamente desse nome Tiago. Mas isso é apenas conhecimento. Não agrega muito, eu imagino, naquilo que nós precisamos para as nossas almas. É uma carta prática, é uma carta em que, como se você estivesse lendo Provérbios, alguns dizem que é o Provérbios do Novo Testamento. Ela é muito prática, nos leva a pensar e fazer. Tiago nos leva, a leitura dessa carta nos leva a fazer coisas, a praticar coisas, né? Lutero teve dificuldade com essa carta quando ele leu. Ele estava mais envolvido, totalmente envolvido em Romanos, na graça de Deus, né? Mas aí ele percebeu que essa carta aqui era a prática daquilo que ele aprendeu lá em Romanos. O verso 1, Tiago 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O primeiro ponto que eu pego nesse versículo aqui é o cuidado de Tiago usando o termo servo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago cresceu com Jesus Cristo. Ele cresceu. E aqui ele foi uma das pessoas que talvez mais conviveu com Jesus Cristo do que os próprios apóstolos, irmão de Jesus Cristo. Mas ele usa o termo Tiago, servo do Senhor, servo de Deus, né? E do Senhor Jesus Cristo. Então, nós já falamos várias vezes isso, mas não... que vale a pena sempre ressaltar. O conhecimento do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo nos faz nos humilhar diante dele, nos faz humilde.
né? Cada vez mais, e não nos exaltar a nós mesmos ou trazer a glória a nós mesmos, como aprendemos a semana passada. E ele, para quem que ele está escrevendo essa carta? As 12 tribos na dispersão, né? Ele fala no verso 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Essa palavra aqui, na verdade, são os israelitas, são os judeus que estão dispersos, né? A famosa diáspora é o termo usado aqui para dispersão. Os judeus estavam dispersos entre as nações por causa de uma perseguição. Em Atos 11, 19, nós lemos assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus que foram dispersos. Então, qual que é o contexto que Tiago escreve essa carta aqui? O contexto que essas pessoas se encontram é um contexto de tribulação, é um contexto de perseguição. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, daqui a uns anos, se alguém escreve a história e está escrevendo sobre nós, saber o contexto em que nós nos encontramos vai fazer entender por que algumas pessoas usavam máscaras, né? E que pandemia que era essa. Tudo vai depender das informações que as pessoas no futuro, que eu imagino que talvez não seja muito longe, que Cristo deve voltar antes, mas se acontecesse como agora, uma diferença aí de 2000 anos, o contexto ajudaria a entender o propósito da carta e aquelas palavras, elas fazem sentido. Então, por isso, é importante entender que Tiago ele está escrevendo para pessoas que estão passando por tribulações. Esse é o contexto. Ele é o líder principal da igreja lá em Jerusalém. Ele é pastor da igreja em Jerusalém. Tiago, meio-irmão de Jesus, e ele tem que enviar uma mensagem para essas pessoas que estão passando por perseguição. Só lembrando que aqui ainda estava se formando as Escrituras, né? Então não tinha o que nós temos hoje. Então hoje não há necessidade. Imagine que nós estamos passando por um contexto de provação. Eles passaram por um contexto de provação, de perseguição. Nós estamos passando um contexto de pandemia, um contexto de isolamento, de sofrimento, dor, enfermidade e morte. Esse é o nosso contexto, de tristeza. Mas se nós escrevemos ou ensinamos as pessoas no contexto de hoje, não é nada mais além do que nós já temos, que é a Escritura. Entende isso? Ela é fechada e ela tem tudo o que nós precisamos. Então, quando a palavra de Deus é pregada, todo o conselho de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração, ou seja, ela vai lá e trata aquilo que você está pensando na sua realidade, e também para nos redarguir, para corrigir, você está indo para o caminho errado, a palavra de Deus vem e te instrui. Ela é apta. Então, Tiago, na época, o que diferencia também era isso. Ele, inspirado por Deus, escrevia o que nós temos aqui, e hoje nós já aproveitamos o que ele escreveu naquela época, e outros homens usados por Deus, e passamos também para os irmãos numa época tão difícil, uma época de pandemia. Outra coisa que nós devemos lembrar, a igreja ela estava nascendo, né? Havia problemas trazidos por causa da perseguição. A igreja estava nascendo, era uma fé nova. Imagina, eles vinham do judaísmo, né? E muito mais Tiago. E é que o judaísmo era forte, então estava nascendo uma fé nova.
E aquilo era tudo muito novo para eles. E agora esse contexto de perseguição, as pessoas não aceitavam aquilo que eles pregavam. Como que vem com esse tal de Jesus Cristo, essa história de não precisar da circuncisão, de que ele cumpriu a lei? Não. Vocês têm que continuar e a prática do judaísmo, e nós sabemos toda aquela perseguição, inclusive Paulo foi instrumento para perseguir a igreja por causa disso. E era o contexto que estava nascendo ali a igreja, né, como nós conhecemos hoje. Então você imagina Tiago escrevendo para pessoas que elas tinham um problema onde morar. Elas estavam fugidas. Onde eu posso morar que eu encontro segurança para minha família? Imagine trazendo para os dias de hoje uma perseguição. Onde eu posso ir em que minha família vai ter segurança? Chegando lá, como eu vou fazer para mim ganhar o pão? Eu vou ter que trabalhar, eu consigo um emprego? Nesse emprego vai haver perseguições? Como vai funcionar isso? Se fosse nos dias de hoje, qual escola eu ponho meus filhos? Ou na época lá, o que eu faço com os meus filhos? A quem eu posso confiar? Aonde eles andam? Aonde eles vão? Porque é a minha família. Outra questão que poderia surgir, eu posso me reunir, ou podemos nos reunir abertamente? Podemos estar nos reunindo abertamente? Então, é esse o contexto em que Tiago ele está escrevendo, né? E agora, a igreja que estava nascendo ali, esses a quem ele escreve, né, do verso 1 às 12 tribos, eles passavam por provações. Por isso que ele inicia essa carta falando sobre provação. São provas, são aflições que vêm nas nossas vidas no decorrer da nossa passagem por aqui, né? Agora, nós sabemos que essa carta aqui, nós chamamos ela de carta geral, por quê? Porque ela não é destinada a uma igreja, como nós estudamos primeiro aos Coríntios, nós vimos que é uma carta que Paulo escreveu para a igreja. Essa carta aqui de Tiago, ela não é destinada a uma igreja específica, ela é destinada aos judeus espalhados, né? Então é por isso. Então, qual que é a introdução aqui, a ideia dessa introdução? Os irmãos têm esse pano de fundo para entender em que contexto que esse pastor chamado Tiago, esse bispo, esse líder da igreja em Jerusalém, estava escrevendo para pessoas em ambientes hostis e difíceis em diversos lugares, né? E a primeira coisa que eu quero trazer para os meus irmãos aqui partindo do verso 2 agora, o propósito dessas provações. Nós sabemos que todo mundo tem provação. Ninguém passa nessa vida ou dessa vida sem provações. É inerente, faz parte da nossa história, faz parte da natureza humana, das nossas características, daquilo que nós herdamos, que é o pecado. E então a provação é algo que é normal, natural, mais para um, menos para outros, mas é para todos. Lutas que nós passamos, né? E Tiago ele fala que existe um propósito para isso, dessa prova, desse exame. O verso 2 ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O primeiro ponto que eu destaco aqui é o que é essa prova, o que é esse exame. Eu quero assim trazer alguns termos que nos ajudem a pensar e que ajude os irmãos a pensar em momentos em que estamos passando por provações. Esse exame de uma forma simples, é um teste que Deus faz conosco, uma provação, e que o produto final é nós estarmos parecido mais com Ele, mais parecido com Ele.
Normalmente nós olhamos para isso com um olhar mau, né? Algumas pessoas atribuem ao diabo, não é? E quando nós lemos o Velho e o Novo Testamento, tem muita coisa que muitas pessoas atribuiriam ao diabo, mas foi Deus, né? Imagine um exemplo bem simples. Jonas, ele estava descansando debaixo da sua, vamos pôr entre aspas, casinha, que não foi ele quem construiu, foi uma planta que cresceu, uma boboreira, estava lá curtindo a sua fresca, curtindo o seu ambiente. E quem fez a planta? Deus. Quem deu recursos? Deus. E veio um bichinho que nós sabemos, uma lagarta ou um verme, dependendo da versão, vai lá, né? Nham, 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 nham. O que acontece com a boboreira? Já era. Nos dias de hoje, a casa caiu para Jonas. E muitas pessoas atribuiriam isso a quem? Ao diabo. E não, foi Deus. E ali nesse contexto de Jonas, Deus estava tratando o coração de Jonas. Quando você lê Jonas, lembra disso. Como eu sei que Deus estava tratando o coração de Jonas? Pela palavra do próprio Deus, quando ele diz assim: é justa a sua ira, Jonas? Olhando para aquela ira dele, porque agora o bichinho comeu a minha casa, a casa caiu. Então, a forma de Deus trabalhar conosco, nós olhamos nas Escrituras, muitas vezes promovendo esse tipo de coisa para que venha à tona o nosso comportamento, e se nós estamos confiando em Deus, conhecendo o nosso Deus e colocando em prática. Qual que seria a parte de Jonas ali? Confiar em Deus, que Ele sabe o que faz, que todas as coisas estão nas suas mãos, não é? Então nós olhamos muitas vezes as provas como algo mal, algo terrível, né? E tanto é que qual que é a nossa tendência? Eu sou assim, você é assim, nós somos assim. Nós pedimos a Deus, né, que não tenhamos nenhum mal, que nenhum mal nos afete. Algumas pessoas deixam lá a Bíblia aberta no Salmo 91, que chega a ficar até amarelo, né? Praga nenhuma chegará até minha tenda. Ninguém quer esse tipo de coisa. Nós queremos, na verdade, uma vida tranquila, numa rede, né? De preferência com alguém abanando e servindo as coisas para nós. Mas Deus, Ele vê as provas que nós passamos aqui de uma forma diferente, como uma oportunidade de sermos pessoas melhores, mais parecidas com Ele. E quando nós entendemos o cristianismo, quando nós olhamos para esse nosso Deus magnífico aqui, nós nos alegramos quando nós vemos que nós estamos usando aquilo que Deus nos deu e estamos cada vez mais parecidos com Ele através da fé. E o verso 3 ele fala assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Diz o verso 3. Agora, o que ele está falando? Que essa provação, essas lutas que você passa, que você já passou, que você está passando, que você vai passar porque elas não terminam, elas produzem alguma coisa, produzem uma virtude. Ela produz uma estabilidade, paciência, constância, tolerância, todos esses são sinônimos dessa palavra perseverança aqui, né? E até você encontra algumas versões aqui a palavra paciência. E isso é colocado em prática no nosso dia a dia. Como que isso produz? Como que funciona? Deus já nos deu, nós falamos a semana passada, tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos usar aquilo que Ele nos deu. E momentos como esse, de acordo com a sua fé, o quanto você está buscando a Deus, é que você vai estar usando aquilo que Deus já te deu. Então, dentro daquilo que é o natural nosso, dentro do matrimônio, da família, filhos, trabalho,
Sempre nós temos um momento ali que nós podemos exercitar a nossa fé. Como está a nossa fé? Eu me lembro uma vez, algumas vezes eu passei sim por tribulações intensas, né? Eu me lembro uma vez minha filha mais nova foi atropelada. Nós estávamos todos reunidos lá com o pessoal da igreja, final de culto, e uma irmã acho que fez uma janta, fomos para a casa dela, e de repente entrou o filhinho dela gritando: tio, 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 o carro atropelou a Débora, né? Mas antes desse grito nós escutamos uma brecada, né? Então naquele momento entre sair de lá até chegar no carro e ver minha filha lá já levantando, né? E foi só um susto, bateu com o retrovisor nela e jogou. Aquele momento de alguns passos é como se fosse em câmera lenta, demorou anos para me chegar e ver, mas naquele momento eu tinha uma única oração: Senhor, misericórdia, misericórdia. Quando cheguei lá, encontrei graça e misericórdia. Mas mesmo que tivesse sido ao contrário, como outros pais passaram e não teve isso que eu tive, eu deveria agradecer a Deus ali. Não, talvez naquele momento eu não conseguiria ter esse agradecimento que nós temos, mas ter um coração voltado para que Deus está no controle de toda a situação, por mais difícil que seja, por mais difícil, né? E outra vez a minha filha mais velha, um problema, e ela caiu, bateu a cabeça, eu acordei de madrugada com o barulho, ela estava estirada no chão. Então são esses momentos marcantes, são vários, mas esses são dois que eu me lembro, né? E agora, nem sempre dá tempo de você, nessa hora aí, pensar numa oração, pensar a forma correta de agir. Não, mas em momentos como esse, vai vir à tona aquilo que é natural e que você tem buscado antes. Sabe por quê? Antes de você pecar, Deus já te instruiu. Nós aprendemos, né, que o aconselhamento vem sempre antes da queda. Isso desde Gênesis. Antes de Caim cair, né? O que aconteceu? Deus instruiu Caim, aconselhou Caim: olha, o pecado jaz à porta e você deve ter domínio sobre ele. Então, quando a palavra de Deus diz que eu guardo a palavra dele no meu coração para não pecar contra ti, o guardar vem antes do pecar. E a falta de fé e a desconfiança de Deus é pecado. É pecado. Tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Então, agora, se eu estou guardando a palavra de Deus, estou buscando, e não só isso, confiando, orando e tendo comunhão com Deus, nós não vai livrar de passar por momentos como esse. Mas naquele momento, aquela palavra que você guardou, aquilo a qual você buscou, e as ferramentas a serem usadas ali estão afiadas. O escudo da fé não está guardado lá dentro do armário, está com você. A espada da palavra está com você, porque você usa todo dia. Entende? Quando nós somos tomados de surpresa, não é algo que você vai buscar lá no armário. Então muitas pessoas são pegas de surpresa porque na verdade elas estão distantes de Deus. Distante. O estar distante de Deus e o estar próximo a Deus não significa que você vai ter tribulação. Entenda-me. Lembra da casa lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte? O que difere de uma casa ou outra quando vem a tempestade? A tempestade vem para o ímpio e vem para o justo. A diferença entre os dois é que um construiu na rocha e o outro construiu na areia. Então muitas pessoas estão construindo a sua casa na areia e quando vem a tempestade, a casa cai. Agora, se todo dia você está construindo a sua casa, o alicerce da sua casa é Jesus Cristo, você vem se alimentando, você está em comunhão, a tempestade vai vir para você. Mas a diferença é como você vai reagir, porque você não vai cair. Tá? Na verdade, você não reage, você age. E tem pessoas que acham que o cristão não, de forma nenhuma sofre.
Eu vi uma vez na internet, numa pergunta, eu estava fazendo uma pesquisa e tinha um cidadão fazendo uma pergunta lá no Yahoo, perguntas lá, né? Ele, olha, como eu evangelizo o meu vizinho? Aquilo me interessou, eu entrei lá para saber o que ele estava dizendo, e ele falava assim, olha, o meu vizinho tem tudo, ele é rico, ele tem carro novo, ele tem um bom emprego, ele tem saúde. Como evangelizar uma pessoa dessa? Na minha mente, né, já veio de imediato. Primeiro você precisa ser evangelizado antes de evangelizar ele, porque você tem uma visão errada do evangelho, tá? De que Jesus Cristo é o caminho para as riquezas, para a saúde, para o bem-estar. E tem até a história de um missionário americano que veio aqui no Brasil, em que ele se tornou ateu, né, na tribo Currupaco, acho que é o nome, né? E por que ele tornou ateu? Porque ele olhou os índios eram felizes, ele falou, o evangelho vai estragar essas pessoas aqui, né? Porque ele tinha uma visão errada do evangelho. Então, quando nós temos uma visão correta de Deus, então você vai usar a palavra de Deus da forma correta. Quando você diz, conhecereis a verdade vos libertará, você não usa isso como um jargão para a campanha política. Conhecereis a verdade vos libertará primeiro, porque a verdade é Jesus Cristo. Porque esse versículo continua, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Só em Jesus Cristo nós encontramos liberdade. Entende? Você não está propagando uma ideologia, uma filosofia de vida. Não é isso. Você está propagando uma verdade, e essa verdade vem do próprio Deus que se revelou a nós através das Escrituras. E Ele se revelou a mim, e o desejo seu é que Ele se revele aos outros, porque agora não é uma questão de simplesmente gratidão a Deus. A gente tenta encontrar atributos, né? Amor a Deus, por que eu faço isso ou aquilo. A gente quer achar justificativa, por que eu prego o evangelho, por que eu ajudo, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. É amor, é gratidão, é não sei o que, é não sei o que lá. Você faz isso, o que você está fazendo, de pregar o evangelho, de se preocupar com outras pessoas, porque agora você é morada do Espírito Santo. Cristo habita em você, você tem a mente de Jesus Cristo, você está parecido com Deus. E a pergunta é, o que Deus quer passa a ser o que você quer também. É natural. Você passa a ser a imagem dele, e ele não quer que nenhum dos seus pequeninos se percam, que antes todos venham a se arrepender, se converta dos seus maus caminhos. Ele não quer que o ímpio padeça. Entende? Então, a nossa nova natureza vai fazendo com que você vai caminhando por essa terra e as respostas vão vindo porque que você age de uma forma ou de outra. Então, a forma como você olha para as Escrituras faz toda a diferença em momentos que você está passando por tribulação. Segundo ponto que eu anotei aqui, você não vai ter mais paciência lendo um livro sobre paciência. Você fala assim, terminei de ler um livro de 500 páginas. Você teve que ter paciência para ler aquele livro. Então você fala, agora eu tenho mais paciência. Não, paciência é um subproduto. Como assim? Paciência é um fruto do Espírito que é para ser usado em momentos como esse. Entende? Então, Deus, naquele momento em que Ele te colocou nessa prova, e você está passando por tribulação, por angústia, e a palavra que Tiago usou aqui é perseverança. O que faz com que você continue, e continua, e continua, porque você crê em Deus. Você não está buscando uma paciência com um fim em si. Se você está pedindo paciência para Deus, com certeza está lhe faltando muitos outros atributos aí no dia a dia da sua vida. Entende? Por quê? É natural. Se você está tendo paciência, você está tendo amor, você está tendo mansidão, domínio próprio, tudo aquilo. E quando vêm as provações,
é um momento para se usar isso. Então aí pode prestar atenção na prática isso. Você está passando por provação. Por que você está sofrendo? Porque você não confia em Deus. O que você faz? Você se afasta de Deus ou você se aproxima. Se você se aproxima, o que acontece? Você tira o medo do seu coração e substitui pela fé. Entende? O que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam andando lá, chorosos. Por quê? Estavam olhando as provações, o que tinha acontecido. Quando Jesus aproxima, o que Jesus faz com eles? Fala dele mesmo. Não está escrito na lei, nos profetas, sobre o Messias, que isso iria acontecer? E Jesus vai falando com eles, acalentando o coração deles. Como eu sei? Porque lá na frente eles falam, não ardia o nosso coração. Então, na prática é isso que acontece. Então, eu quero paciência. Vou nas escrituras, vou na oração. Eu não estou pedindo paciência com um produto final. Eu estou nessa provação e eu sei que a minha fé está sendo provada, então eu vou orar. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti. O que vai acontecer? Naquele momento, você está fazendo o quê? Descansando em Deus. O que vai vir? Paz. O que é paz? Fruto do Espírito. Não fruto do Dorian, do Espírito. O Espírito é de quem? O Espírito Santo de Deus. Deus te deu. Está ali. Você usa. E as demais coisas vão acontecendo. Você já está perseverando porque você está tendo paz em tempo de dificuldade e está ali com o seu Deus. Entende como que é fantástico quando nós passamos a entender como que funciona esse processo e tudo é baseado na fé. Na fé. Então, é nas provas, é no fogo, é no momento que nós temos de provas e na nossa vida, isso acontece com natureza, que nós podemos glorificar o nosso Deus. Os tempos difíceis, eu anotei aqui, né, nos torna pessoas espiritualmente melhores, entre aspas, né, porque nós somos obrigados a usar as armas da fé que Deus nos deu. Vamos olhar o verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra-chave aqui, eu espero que você nunca mais se esqueça. O que está sendo provado aqui? O que está sendo provado aqui? A nossa fé. Eu anotei ali, fiz umas anotações. Não é a sua capacidade intelectual. Eu sei administrar isso. Não é isso. Não é a sua força. Eu cuido bem da minha saúde. Eu tenho a minha saúde, tenho a minha força, tenho o meu intelecto, então eu sei escolher os melhores planos, os melhores médicos, eu guardei dinheiro, eu fiz isso, então eu estou sendo testado agora e eu tenho tudo isso. Lembra lá Jeremias, né? Sábio, não se glorie na sua sabedoria. Forte, não se glorie na sua força. Aquele que se gloria em uma coisa, em conhecer o Senhor. Então, o que está sendo provado aqui não é a sua capacidade resiliente, como uma palavrinha que está sendo tão usado, resiliência. Não é isso. O que está sendo provado aqui? A sua fé. E a fé vem onde? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vem disso aqui. Então, o que está sendo provado é a sua fé. Sabendo que a provação da nossa fé está dizendo aqui. O propósito de Deus é nos fazer parecido com Ele. Isso deveria fazer a gente voltar com a mente lá em Gênesis. O propósito dele não mudou em fazer-nos a sua imagem e semelhança. Continua. Esse é o nosso Deus. Vamos para o verso 4, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Agora, uma pergunta que também nos ajuda, né? Eu fiz umas anotações aqui. Quando nós somos reprovados, em que nós somos reprovados?
Na fé. Você é reprovado na fé, é na fé. Pessoas que você encontra por aí reclamonas, irritadas, mal-humoradas, pode ser a prova disso. Entende? Porque isso não é um fruto do Espírito. Onde está isso na lista lá? Não está, está nas obras da carne. Então, pessoas que Deus permitiu que elas passassem por provações e elas se tornaram amargas, né? Se tornaram amargas. E por aí você pode talvez ter resposta que você foi reprovado, você não tem para dar, não foi pesado, medido e deixado em falta. E Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que a gente planta, a gente ceifa. Há um sistema, um método que a Bíblia nos ensina de plantio e ceifa. Sim, isso não é uma filosofia mundana. Então, aquilo que eu planto, se eu estou me enchendo de Deus espiritualmente, é o que eu vou colher. Se eu estou enchendo de Deus apenas de filosofia de um Deus desconhecido, inventado pelos homens, é o que eu vou colher. É onde eu estou construindo a minha casa. Eu gosto da ilustração da cebola, né? Porque podem tirar tudo o que nós temos, a questão é o que eles não podem tirar, eles, né? Não gosto de usar esse termo, é o que não se pode tirar. Por que o exemplo da cebola? A cebola tem várias camadas, nós sabemos disso, é usado para diversas ilustrações, mas se de repente é tirada a sua saúde e você perdeu a alegria, a sua alegria estava na saúde. Se tirou o seu dinheiro, tirou a saúde, agora vem e tira o seu dinheiro, né? E você perdeu a razão de viver e vive uma vida triste, aonde estava a sua razão de viver, a sua alegria? Estava naquela camada chamada dinheiro. Mas tudo bem, tirou essas coisas, tirou saúde, tirou o dinheiro, mas de repente você fala, sobrou a família, eu estou junto. Tirou-se a família, você perdeu o sentido, a razão de viver, perdeu a alegria. Onde estava a sua alegria? Lá naquela camada. Mas se tira-lhe tudo, não sobrou nada. Não tem nada que se enxergue, nada palpável, nada para se ver. Mas ainda assim você é feliz? Essa é a verdadeira alegria. Nas coisas que não se vê em Deus. Essa é a verdadeira alegria. Um outro exemplo agora bíblico, né? Em Atos 3, lembra lá de Pedro, né? Pedro e João, né? No templo, aquela pessoa, ela pedia, olha, uma esmola, né? E Pedro e João, Pedro, na verdade, ele levanta e fala assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou. O que ele tinha? Ele poderia ter dado dinheiro para aquelas pessoas lá. E aí, ou para aquela pessoa, desculpa. Para aquela pessoa, e essa pessoa teria sido resolvido um problema passageiro. Mas o que Pedro tinha era a fé. Entende? Não era algo que ele carregava no bolso. Não era algo que ele tinha na conta. Não era algo que ele tinha no intelecto, era algo que Deus deu. E essa fé fez toda a diferença na vida de outras pessoas. Então, a prova da nossa fé, ela vai fazendo com que nós vamos sendo parecidos cada vez mais com Deus. E mostra duas coisas. Ou mostra o quanto nós estamos parecidos com Deus, ou mostra exatamente quem nós somos. Em que situação nós encontramos. E já partindo para o fim, né? E ele fala que para que sejais perfeito, primeiro, tem que haver ação completa, do começo, meio e fim, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. É o que Deus quer que aconteça conosco. E nós sabemos, estudando o resto das Escrituras, que perfeição é só em Cristo. Mas nós estamos buscando e crescendo. A Bíblia fala que nós vamos crescendo até a estatura de varão perfeito. O varão perfeito é Cristo.
A intenção de Deus não é ensinar paciência para nós. A minha intenção aqui não é ensinar paciência. Não é você praticar paciência. Ele está ensinando-nos a usar aquilo que Ele já nos deu. É para você usar aquilo, entende? E você vai usando. É natural, é da nova natureza. É resultado de proximidade com Deus. Você está tendo paciência? Você está tendo tempo com Deus, pode ter certeza. Está tendo mansidão, está tendo domínio próprio, né? É fantástico. E um exemplo disso, Jesus Cristo, lembra lá em Mateus 26, no final de Mateus, os discípulos não conseguem orar 1 hora. Vocês não conseguem orar 1 hora? Que seja, Jesus está chamando a atenção deles, mas Jesus Cristo fala algo fantástico ali. Vigiai e orai. Para o quê? Para que não entre em tentação. Não é entre em provação, entre em tentação. Para que você, aquilo que é errado, tipo, não confiar em Deus, não tome ocasião na sua mente, no seu coração, no seu ser, e te domine todo aquele medo. Qual é a solução que Ele dá? Ele fala, ore, busque a Deus. Por quê? A carne é fraca. Isso aqui não está preparado. Mas o Espírito não. O Espírito o quê? Está pronto. Entende quando eu digo que você tem tudo aquilo que você precisa para ter uma vida íntegra e reta diante de Deus? Porque o Espírito está pronto. O Espírito não está em formação. Somos nós. Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos e nós temos que usar. E aí você entende por que parece que algumas pessoas parece que aprenderam e outras não. Não é verdade. A verdade é que elas estão usando o que Deus deu e outras não. É a prática da fé, é a fé em prática, que é a essência do livro de Tiago. Não é gostoso aquelas pessoas em que, em momentos de dificuldade, de tensão, você percebe que elas estão ao seu lado, estão firmadas, e elas falam, eu posso falar uma coisa? Está todo mundo querendo solução, se faz isso, faz aquilo. Eu posso dizer alguma coisa? E as pessoas olham para ela e você pensa que ela vai vir com uma solução melhor, né? Se a gente manda para o médico tal, se a gente deixa onde está, ela vai trazer uma solução melhor, né? E porque você vê a convicção que ela fala, olha, eu posso... E aí, quando todos olham para aquela pessoa, ela fala, vamos orar? Ela está com a mente em outro lugar, ela está, enquanto aquelas pessoas estão desesperadas, elas estão orando. Deus, nós não sabemos nada, olha nós aqui, a nossa situação, nós dependemos do Senhor, ai de nós. Percebe como é a diferença? É muito diferente. O verso 5, né, parece que ele complementa, porque ele fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido, os 6 e os 7 e 8, para terminar. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha aqui a resposta da provação que você está passando lá em cima. Inconstante. Não é o contrário do que a palavra está dizendo lá em cima? Perseverança. Então, Tiago fala, olha, é necessário entender os propósitos divinos. Então, ora. O recurso da aprovação está em se aproximar de Deus. É fé na prática, é pedir. Senhor, o que eu posso aprender desta prova, desta aflição? E muitas vezes, se pararmos para pensar, há momentos na nossa vida que você nunca mais, talvez, não sei se esse seria o termo, você vai ter oportunidade de aprender uma lição tão preciosa como aquela. Faltou-lhe sabedoria.
foi-lhe achado em falta. Né? Poderia contar vários testemunhos aqui, quando tive tuberculose e outras coisas, mas nós aprendemos em tempos de tribulação que a nossa confiança ela tem que estar em Deus, em nada mais. Então eu passei por aquele tempo. Eu tive uma tuberculose, minhas filhas foi tirado de mim, quem é próximo conhece isso. Foi tempos difíceis. Mas depois que passou também eu pude aprender lições em que a minha fé deveria estar totalmente em Deus. Outra coisa que eu aprendi e estou aprendendo, que Deus supre as nossas necessidades. E quantas vezes foi com reclamação que não precisava, eu poderia ter confiado. A nós pertence o corar de rosto. Então muitas vezes estamos aqui passando por lutas e dificuldades por não crer, não confiar. Por isso que é a prova da nossa fé. E Deus quer nos dar, por isso que Ele fala, a todos nos dá liberalmente. E aí você vai entender que quando a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então eu estou parecido cada vez mais com Deus. E sabe, às vezes nós temos alguns planos. Essa semana aconteceu isso comigo. Eu planejei algo, aconteceu outro totalmente diferente. Eu estava para reclamar e veio na mente, os planos de Deus são melhores que o meu. Senhor, obrigado. Eu quero confiar no seu plano. No seu plano. Por mais divergente que seja dos meus. E termino, como sempre, exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo. Você sofreu injustiça, Jesus Cristo sofreu injustiça, sofreu desprezo, abuso físico e psicológico, foi abandonado pelo seu povo, foi abandonado pela sua família, foi abandonado pelos discípulos, não somente por Pedro, foi condenado e morto injustamente, ele carregou todos os nossos pecados. E sabe o motivo de você dar graça? Porque essa aflição que Jesus Cristo passou, essa tribulação, era para você e para mim passar, e Ele passou no nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Em tudo dai graças. Eu sei que é difícil. Longe de mim a infantilidade de achar que não há situações que são terríveis, situações que com certeza eu não passei, talvez nunca venha passar. Mas eu não falo para você colocar os olhos em mim, coloque os olhos em Cristo. Em Cristo. Coloque os olhos na palavra de Deus. Olhe para Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela sua santa palavra. Obrigado, Senhor. E nos ajude, Senhor, a colocar em prática ferramentas que estão ali paradas, porque estamos pensando só no nosso bem-estar. Ó Deus, nos ajude a usarmos, colocar em prática como o Tiago vai nos ensinar o tempo todo aqui. Eu te peço, Senhor, por cada um que ouviu essa palavra, trabalhe nessas vidas.